uma desculpa, uma queixa e às vezes até um embate daqueles que não acreditam nas Escrituras, que não têm a Bíblia Sagrada como a palavra de Deus, é o argumento que eles usam assim: mas a Bíblia foi escrita pelos homens. E, na verdade, eles têm razão. O apóstolo Pedro, por exemplo, diz que foram homens inspirados por Deus que nos deixaram as Escrituras. Eles não falaram de si, eles estavam sob inspiração, sob influência do Espírito Santo e contaram, relataram aquilo que ouviram da parte de Deus e deixaram registrado para nós como revelação da vontade de Deus. E no caso dos Salmos, você me vê muito falando dos Salmos aqui, os Salmos são cânticos, são orações, são palavra de Deus, porque foram orações inspiradas em momentos difíceis. Isso é maravilhoso, porque, por exemplo, nós vamos ler o Salmo 40, do verso 4 até ao verso 8. São 17 versículos nesse salmo, mas eu vou ler do 4 ao 8. Esse é um salmo de Davi que mostra um tempo em que foi exigido dele paciência, onde o entendimento dele, por exemplo, foi aberto para que ele não tentasse barganhar com Deus, porque ele tentou barganhar com Deus. Nós vamos ver daqui a pouquinho, ele já àquela altura como um homem muito rico, um rei próspero, ele quis pagar a bênção para Deus. E o Espírito Santo ensinou que não era daquela maneira. E com toda a simplicidade, ele foi conduzido pelo Espírito do Senhor à simplicidade das Escrituras. E ele diz para nós: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Ele fala com a autoridade de quem fez isso, a vida inteira. Se você ler o primeiro livro de Samuel, pelo capítulo 16, 17, quando a narrativa das Escrituras apresentam Davi, ainda menino, ainda jovenzinho, entre 15 e 17 anos, aquele homem, ou aquele menino, aquele jovem, cuidando das ovelhas do pai, testemunhando ao rei no dia da batalha contra os filisteus, que Deus o havia fortalecido para que ele enfrentasse urso e leão, aquele homem que começa a se destacar como ungido do Senhor, ainda que ele não tivesse assumido o trono, mas ele vivia como um rei de Deus, um campeão, enfrentando os filisteus. Também não romantiza, mostra quando ele passa praticamente 13 anos fugindo de Saul, vive num país estrangeiro, passa as grandes dificuldades, até que a palavra começa a se cumprir aos 30 anos, quando ele é ungido rei em Judá, depois aos 37, quando ele se torna rei sobre toda Jerusalém, Israel, fala dos pecados também que ele cometeu, do seu arrependimento, da sua idade adulta, até os seus últimos dias. O que nós aprendemos com Davi, o que ele aprendeu com os anos, é que feliz é quem põe no Senhor a sua confiança, a sua fé, na presente existência. E agora, deixe a vida de Davi de lado. Pense na sua vida, em tudo que acontece, em sua casa, no seu casamento, com seus filhos, com o seu trabalho, com essas preocupações que às vezes vêm em relação ao futuro, ou às vezes com um passado tenebroso de coisas que você fez ou deixou de fazer, que vez ou outra aparecem para te assombrar, as suas lutas interiores, os seus complexos, suas tentações, pois diz para mim, quem não tem tentações, quem não sofre as tentações, quem não é dia e noite assediado por Satanás nos pensamentos, nos sentimentos. E quando eu falo de tentações, eu não estou falando só aquelas que se referem
a vida moral, a prostituição, que a cabeça de crente é tão pervertida que eles pensam que a tentação acontece só nas genitálias. Não, todo tipo de tentação, de sentimento, de impressão ruim que acontece. Mas bem-aventurado, feliz é você que em meio a tudo isso decide: eu colocarei a minha confiança no Senhor. É isso que eu vou fazer. E que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Porque ainda, preste atenção, ainda que a pessoa que mais te inspira no Evangelho se desviasse, quem sabe até se desviou, ainda que, eu vou falar assim para você entender a seriedade, a gravidade com a qual Davi está dizendo, ainda que o pastor que te batizou, ainda que a pessoa que te conduziu a Cristo, a pessoa que Deus usou para te resgatar, se desviasse para a mentira, para além do Evangelho, para além da palavra de Deus, que é a bendita verdade, você não deveria nem respeitá-lo, nem se abalar no tocante à sua fé por causa desta pessoa. Às vezes eu atendo desviados que me dizem: ai pastor, eu me escandalizei com a igreja, eu escandalizei com o meu pastor, eu ouvi, me contaram, eu soube. Ué, e se? Eu acredito que 90% disso não seja verdade. Quem conta um conto aumenta um ponto. Agora, e se for tudo verdade? Vamos pressupor que as coisas que você ouviu, que você ficou sabendo, que falaram, são verdade mais um pouco. Acrescentar-se-ia outras coisas que você nem sabe. Isso não deveria ser um empecilho à sua fé. Afinal de contas, Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. O que os homens fazem, pouco importa na minha relação com Deus. Se a humanidade toda se desviasse, eu permaneceria com o Senhor. Foi o que Noé fez. Noé abraçou a casa dele, e essa é uma recomendação para nós: cuidemos da nossa família, esposa, marido, filhos. Vamos construir de maneira figurada a arca da nossa salvação contra o dilúvio, contra o juízo vindouro. E, infelizmente, quem quiser ir por um outro caminho, que vá. Eu não vou deixar de crer, de confiar no Deus que me chama, sua graça, porque outros não querem. Então, feliz é quem põe no Senhor a sua confiança. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. Sinais das maravilhas, das bondades, das misericórdias, da graça de Deus não faltam. Os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas mas são mais do que se podem contar. Basta olhar um pouquinho para ver o quanto Deus tem sido bom. Lembra daquele hino antigo? Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Pega assim, desde que você se converteu para cá, nem para trás, ainda que Deus já estava na sua vida, te guardando, te protegendo, te abençoando, mas vamos pegar da conversão para cá. Pensa da conversão para cá. Quantas maravilhas Deus operou. Quanto cuidado, quanto amor, quanto livramento, quanta bondade manifestada, quantas orações respondidas. Você está aí triste porque uma oração ainda não foi respondida e você se esquece das dezenas, das centenas de orações que o Senhor já lhe atendeu. Você deveria fazer um culto de ação de graças toda semana
pelas bênçãos de Deus sobre a sua casa e sobre a sua família. Para de ser chorão, para de ser chorona, para de ser manhoso, manhosa, para de murmurar. Agradece a Deus, olha quantas maravilhas Deus tem operado para conosco. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Ao longo da nossa caminhada cristã, Deus vai fazendo ajustes. Fez em Davi também, porque Davi achou que se ele ofertasse mais, se ele fizesse mais sacrifício, se ele desse mais dinheiro para Deus, entre aspas, ele seria mais abençoado. E um dia Deus falou, não, meu filho, eu não preciso disso. Você só tem que abrir os ouvidos para aquilo que eu tenho para te dizer. Não queira barganhar com Deus, não precisa. Amado irmão, amada irmã, meu amigo, minha amiga, se você aprendeu na igreja que você frequentava, ou ainda frequenta, mas eu acho que você vai parar de frequentar essas igrejas. Você aprendeu que Deus cobra para abençoar, que Deus pede sacrifício, que você tem que vender casa, vender carro, dar salário, dar conta poupança. Não é assim, tá? Quem falou isso, quem pregou isso, quem prega isso, é o demônio. Não, mas é um pastor. Pois é, o pastor demônio. Não, mas é o demônio. É antibíblico, é mentira. Não é bíblico. Deus não quer isso. Deus não quer isso. Põe no teu coração de uma vez por todas. A não ser que você goste de ser enganado. Aí tudo bem. Aí, inclusive, nem assista mais o programa Paraná na Graça, porque aqui a gente só prega a verdade. Como você gosta de ser enganado, então você vai correr o risco de se converter. Então, para você não correr o risco de aprender a fazer o certo, para de assistir o Paraná na Graça, senão você vai se converter. Então, eu prefiro que você continue lá com o seu engano, acreditando em mentira, acreditando no conto da carochinha, porque se você continuar assistindo o Paraná na Graça, você vai se converter, você vai ser um filho de Deus. Então, pare de brincar, tá bom? Agora, se você não gosta de ser enganado, olha só o versículo 7. Então disse eu, porque aí Deus falou para ele, eu não quero sacrifício. O que o Senhor quer? Eu quero abrir os seus ouvidos, eu quero que você entenda a minha palavra. Aí o Davi falou, então eu disse, eu venho aqui, eis aqui venho. Ele se apresentou, e aí ele entendeu, no rolo do livro está escrito de mim. Naquele tempo nós não tínhamos a Bíblia impressa assim, eram pergaminhos, era um rolo. E ele tinha acesso, ele abria o rolo e começava a ler. Ele entendeu que no rolo do livro, que nas páginas das Escrituras está escrito sobre nós. Foi Jesus quem disse, examinai as Escrituras. Quando nós lemos os Salmos, quando nós lemos, por exemplo, Provérbios, quer ter sabedoria? Leia Provérbios, é o livro da sabedoria. Quer aprender de Jesus? Quer ter comunhão com Jesus, quer amar Jesus, leia os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Quer saber o que Deus pede para a igreja? Pastor, eu sou cristão. Como que é ser um cristão? Leia as cartas de Paulo, você pode ler Romanos, você pode ler Gálatas, Efésios, as cartas aos Coríntios, você pode ler Hebreus, você vai aprender como que um cristão se move, como que um cristão age. Pastor, eu queria tanto aprender a prosperar, as Escrituras vão te ensinar a prosperar. Eu quero aprender a interceder. Como que eu aprendo a interceder? Você vai no livro. Há muitos exemplos na Bíblia de intercessores, de homens e mulheres que intercederam, que clamaram e que trouxeram pessoas para Deus, para Jesus, mudaram uma situação, uma circunstância que era impossível. Então tudo está aqui, ó, ele diz, eis aqui vem, eu me apresento, no rolo do livro está escrito de mim. Eu leio a Bíblia e eu começo a entender, então é isso que Deus quer de mim, essa é a vontade de Deus para mim, esse é o plano de Deus para mim.
Porque eu preguei outro dia aqui na nossa igreja, Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz. Esse livro é um livro vivo. Esse livro é um livro que fala, é um livro que revela Deus, que trata de Deus, é um livro que nos ensina. É um livro vivo, são palavras vivas. A palavra de Deus é uma palavra viva e ela é eficaz. Ela aumenta a nossa fé, ela nos fortalece, ela nos predispõe, ela nos anima. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. De repente, você tem tanta coisa de Deus no teu coração. Você tem amor, alegria, paz, regozijo, contentamento. Você vai como Paulo, por exemplo, escrevendo aos Filipenses, dizer, eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Você se torna uma pessoa feliz lendo a Bíblia, sabia? Feliz, realizada. Ah, mas eu ainda não tenho tudo que eu quero. Pois é, o Paulo também não tinha a ocasião que ele escreveu, mas ele pôde testemunhar. Eu aprendi a contentar-me, ou seja, a estar feliz com o que eu tenho. Ele aprendeu nas Escrituras. Ele aprendeu no livro, ele aprendeu com a palavra de Deus. Bem-aventurado é você que coloca no Senhor a sua confiança e a sua fé. E que começa a aprender pelas Escrituras a vontade de Deus. A ponto de chegar o dia que você vai dizer, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. É o verso 8. Sim, a tua lei, a tua palavra, os teus mandamentos. Está tudo aqui, ó, dentro do meu coração. Aí você fica em paz. Quando a palavra de Deus estiver na tua boca e no teu coração, você então se sentirá cheio de deleite, de prazer e de regozijo na presença de Deus. Amém?